voltinha, episódio número 2 do Away We Go. E a quem viu o primeiro episódio, queremos desde já agradecer por nos terem ouvido. Queremos que continuem connosco nos próximos episódios, a dar like. Se não subscreverem no canal, está na altura também de o fazerem. Partilhem com os vossos amigos que gostam de Fórmula 1 ou com aqueles que vocês querem trazer para a Fórmula 1, porque afinal de contas o nosso objetivo com estes episódios também é educar a malta que não está ligada à Fórmula 1 para a modalidade. Ou aborrecer as pessoas, porque a gente se aborrece de ouvir falar de Fórmula 1. Se quiserem aborrecer alguém, mandem isto. Exato, isto dá para todos os gostos. É eclético. Basicamente vocês podem trazer malta para a Fórmula 1 para festejar com vocês as vitórias consecutivas do Max ou para sofrer com vocês cada vez que o hino dos Países Baixos toca. Depende sempre das vossas preferências, portanto. Um bonito hino, mas isso sou eu. É um hino que fica realmente no ouvido. Para além disso, Sim. podem-nos também seguir no Twitter, o atual X. Nós vamos partilhando por lá umas coisinhas e, portanto, o arroba há de aparecer alguns aqui em baixo para vocês nos irem seguir. E pronto, já que é o episódio número 2, vamos começar aqui, a título de curiosidade, a falar do número 2 na Fórmula 1. Um número que, se fôssemos pelas regras antigas, seria atualmente Sérgio Pérez, colega de equipa do atual campeão Max Verstappen, mas desde 2014 que a regra é que os pilotos podem escolher o seu número e, portanto, desde essa altura já tivemos 2 pilotos a usar o número 2. Stoffel Vandoorne foi o primeiro, de 2016 a 2018, pela McLaren, conseguiu fazer 26 pontos. E agora temos o nosso americano Logan Sargent, pela Williams, que na realidade criou o número 3, mas pronto, esse é de Daniel Ricciardo, e ele pensou, este número 2 até foi um número com que eu fui bem sucedido na Fórmula Renault, por que não tentar trazer essa boa sorte para a Fórmula 1? Até agora, não sei se está a ser bem sucedido, mas pronto, também ainda está a começar. O erro é que ele não está a andar de Renault. Se calhar Quer dizer, se calhar de momento ainda bem. Ainda bem que não está a andar de Renault. Mas pronto, olha, pode ser que entretanto lhe corra melhor. Nem que seja, porque pelo menos há equipas piores atualmente na grelha. É verdade. Que eu faça subir um bocadinho. Tu falaste do Vandoorne, o Vandoorne que levou, se não me engano, 19-0 do Alonso na época de 2018, que é também a última do Alonso antes do hiato. E, para quem não sabe, Alain Prost foi campeão em 93 com o 2. Olha, um bom dado. Não há muitos, de certeza absoluta, pela nossa investigação. O último já fez 31 anos. Pois é. Nessa época também se correu com o 0. Porque em 92 o senhor Nigel Mansell foi campeão e teria direito a usar o 1. Depois retirou-se. Voltaria em 94, salvo erro, para a Ferrari. Nigel Mansell, que só a título de curiosidade foi apelidado outrora, naquele tempo, por um jornalista português como o piloto britânico, em vez de britânico, porque o homem tinha um caparro efetivamente muito grande. Era para meter medo à competição, certamente. Ora, agora que já falámos então do número 2 na Fórmula 1, vamos passar ao tema central do nosso episódio. Como toda a gente sabe, passado dia 8 de março, celebrámos o Dia Internacional da Mulher e, portanto, é com essa premissa que falamos neste episódio das mulheres na Fórmula 1. Apesar de ser uma modalidade maioritariamente dominada por homens, já tivemos algumas mulheres na Fórmula 1 e quem sabe poderemos voltar a ver num futuro próximo ou mais distante novamente mulheres a brilhar na modalidade. Novamente, nem todas brilharam na modalidade, mas pode ser que no futuro brilhem mais. Sim, brilhem um bocadinho mais. Também acho que não é difícil. Então, a primeira mulher que nós temos na história da Fórmula 1 foi a de Filipis, não é? Foi vice-campeã no campeonato italiano e com isso a Maserati ficou de olho nela e contratou-a. Ela chegou a tentar correr 5 grandes prémios, 4 pela Maserati e 1 pela Porsche. Nunca pontuou, infelizmente, e no terceiro grande prémio que tentou participar, o de França, a classe dos homens da altura, não é? Aparentemente, alega ela, e eu acredito, o diretor de corrida disse-lhe que as mulheres só devem usar um capacete, que é o secador no cabeleireiro. Era engraçado se não fosse trágico. O puro machismo. Que encantador. A Teresa de Filipis, que
das 5 corridas, como tu disseste bem, oficiais, porque é nos anos 50, e há que lembrar que durante os anos 50, 60 e ainda 70 haviam coisas chamadas corridas fora campeonato, extra-campeonato, onde eram corridas exatamente os mesmos pilotos, ou grande parte deles, só que eram quase de exibição. Nesse caso, a Di Filippi corre em 58 e em 59, uma corrida em cada um desses anos, e em 58 até acaba em quinto, só que essas corridas não contavam pontos, por isso, tecnicamente, não é ela a única mulher a pontuar na Fórmula 1, vai-se descobrir mais à frente quem é que sabe. E dizer ainda que 2 dessas corridas ela não se qualificou, porque na altura havia tantos carros, tinha que se fazer uma pré-qualificação para a qualificação, e em 2 dessas corridas ela não se pré-qualifica. E o que tu disseste, o Grande Prémio da Bélgica, 10º lugar, de uma altura em que as 500 milhas de Indianápolis, a Oval, ainda recebeu o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Depois da Philippines vamos passar para uma mais recente, mas que foi mentora de um atual piloto da Ferrari e que, portanto, acaba por estar por trás do sucesso desse piloto. Queres falar tu dela? Sim, vamos falar um bocadinho de Maria de Villota, que teve algum sucesso, começou a dar nas vistas em campeonatos espanhóis e em campeonatos de carros de turismo. Para quem estiver assim um bocadinho mais longe, digamos que a NASCAR, não sendo campeonato de carros de turismo, são carros de stock, serão carros similares. Na altura que ela começou a aparecer, ainda havia o WTCC, que era o Campeonato do Mundo dos Carros de Turismo, e ela começou a aparecer nessa altura, a dar nas vistas, também corria na Euro Series 3000, mas onde ela começou mais notoriamente a ter outro tipo de destaque foi numa coisa que hoje é relembrada como meme, que é a Super League Fórmula, que era a Fórmula 1 dos clubes de futebol. Quem se lembra disto? Isto dava na TVI. Benfica não, mas Porto e Sporting entraram. Isto durou 3 anos e meio ou 4. E ela corria pelo Atlético de Madrid, que eu sei que vocês também não estavam à espera. Ela corria pelo Atlético de Madrid. Eu pensava que ias dizer Real Madrid, tendo em conta que lá está a mentora de Carlos Sainz Jr., adepto do Real Madrid. É verdade, mas ter não. essa ligação clubística também. É verdade. Não querendo espantar muito a caça, ela podia ter mau gosto, mas também não era assim. Não, isto aqui é malta que não liga a futebol, aqui é só pois, a malta que está a futebol está toda a ouvir o Brasil, Carlos. Exatamente. E o Miguel e a Ruth, todos em conjunto ao mesmo tempo. Não conheço esses que tu mencionaste. Nunca ouvi falar. Um deles acho que foi alvo de um golpe de Estado. A Maria de Villota, que também era filha de um piloto espanhol, se não me engano, Mário de Villota, Emílio de Villota, que ele tem o nome numa curva, algures em Jarama, se não me engano, e ela também. E foi também daí que ela ganhou muito o gosto e a experiência com as corridas. Emílio. Era pai e irmão, era uma família de... Não percebo porque é que ela não era Emília também. Se calhar era para ser Maria Emília, mas alguém enganou-se no registro. Olha, nunca saberemos. E ela começou nisto dos carros pela mão do pai e também em sequência também do que o irmão fazia, e ganhou muito gosto aos carros, às velocidades, e lá está, ela começou a dar nas vistas, nos turismos, depois na Super League Fórmula, que era, como eu já disse, a Fórmula 1 do futebol, e ela a certa altura, ali em 2000, final de 2010, início de 2011, começa-se a falar que ela podia estar a caminho da Fórmula 1. Efetivamente em 2011 ela efetiva testes com o Lotus Renault no circuito francês de Paul Ricard, deu algumas voltas, não foi escolhida como piloto de testes,
Aliás, foi escolhida como piloto de testes e ainda deu mais algumas voltas, ajudou no desenvolvimento do carro nessa altura, se bem que depois não fica para 2012. Em 2012 junta-se a uma equipa que estava na altura no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que era a Marussia. E um dia havemos de gastar um episódio só a falar dos 3 mosqueteiros que entraram depois de 2009 na Fórmula 1, porque é quase uma anedota qual deles o pior. Só para dizer que, se não me engano, a Caterham em 2012 tinha menos ritmo de corrida na Fórmula 1 que o carro da sua equipa em Fórmula 2. O caos, portanto. Pois. Estava eu a dizer, Maria Villota foi contratada, anunciada como piloto de testes da Marussia, mas a coisa correu-lhe dramaticamente mal. Um acidente numa pista, num autódromo onde estavam a fazer alguns testes em julho de 2012. Ela perdeu o controle do carro, foi contra um caminhão, desfez, salvo seja, o crânio. Tudo parecia que o destino lhe ia pregar uma partida grave e daquelas ruins. Ela ainda conseguiu fintar o destino, recuperou, voltou a aparecer, Perdeu um olho. Perdeu um olho, é verdade. As imagens que se vêem dela já é com a pala, também se não fosse, era engraçado se não fosse trágico, mas virou-se depois mais para o campo motivacional, mesmo dentro do automobilismo. E sensivelmente um ano depois de toda a sua recuperação, quando ia dar uma palestra em Sevilha, foi encontrada morta no quarto do hotel. Maria Villota, como tu disseste, ainda hoje é uma inspiração para muita gente. Lá está, Carlos Sainz, ela que apoiou muito o Carlos no início da carreira, ela que era amiga da família Sainz, partiu cedo demais, aos 34 anos, e com o que se vê hoje, poderia ter tido uma vida pacata, se não fosse na Fórmula 1, onde já tinha 34 anos, 32, salvo erro. Poderia ter tido uma carreira pacata nos turismos, nos stock cars, se calhar nas fórmulas mais paralelas, digamos assim, nos campeonatos regionais, porque há mulheres a conseguir boas prestações. Lá está, na Fórmula é difícil, mas esse tipo de campeonatos mais paralelos costuma haver mulheres a conseguir boas pontuações e vitórias e por aí fora. Em título de curiosidade, o que se apurou do acidente foi que naquele dia em que ela vai fazer o teste, das primeiras queixas que teve foi que não conseguia controlar a embreagem atrás do volante a curvar. Não havia problema nenhum, apurou-se que lhe tinham dito isso, e o que é facto é que estavam a testar num autódromo e conforme ela sai da reta, ela ia reduzir para 45 km por hora. O Marussia, o carro, tinha, e atualmente todos têm, que eu saiba, um sistema que quando a velocidade é demasiado baixa para as rotações, porque ela circulava em segunda velocidade, devia ter posto a primeira, o carro automaticamente subiu as rotações sozinho para compensar, para não ir abaixo. E foi isso que subitamente fez subir a velocidade. Ela perdeu o controle do carro e, passando a expressão, enfaixou-se no caminhão, e depois todo o drama que seguiu. Não saberemos do que é que ela podia ter sido, mas que não deixou de ser uma figura do desporto motorizado e do desporto espanhol. Muita gente segue e aprecia, não deixou de ser, e o seu legado está cá e é visível. Ela pronto, partiu cedo demais, mas deixou mesmo assim a marca dela. O Sainz ainda hoje corre com uma estrela no capacete dele, que é exatamente uma alusão à sua mentora. Exatamente. Pronto. E acho que trabalha uma fundação, o que é... Sim, ela deixou uma fundação. Sim. Portanto, parte de ser demais, mas deixa a marca dela, e quem cá ficou também fica a zelar para que essa marca perdure. Sim, exatamente. Os legados não se apagam assim, ainda por cima o dela, e neste nível
É daquelas coisas que já não se apagam. Passamos então, assim, muito rapidamente, à Divina Galica. Quem nos segue nas redes sociais sabe que falámos dela na nossa contagem decrescente para o primeiro GP, no dia 13, não é? Porque Divina Galica é das poucas que arriscou usar o número que é associado ao azar em algumas culturas, tentou usá-lo no GP britânico de 1976, fruto do número, fruto de outra coisa, ela não se qualificou para a corrida. Eu arrisco dizer que ela era o 13 porque ela descobre agora e fica a audiência a saber. Ela faz anos no mesmo dia que o meu irmão, 13 de agosto. Portanto, já sabem, 13 de agosto estão todos os parabéns ao irmão do Miguel. Sim. Mesmo que não o conheçam, não interessa. Dizem só, parabéns ao irmão do Miguel, e eu depois já sei o que é. É isso. E agora vamos então passar assim mais à atualidade, que é aquilo que falámos, que é, há mulheres que se podem aproximar disso. Temos agora a F1 Academy, que tem também um grande nome ligado a eles, não é? A impulsionar, a ajudar. Uma é a diretora principal, diretora-geral, CEO, se lhe queira chamar, a Suzy Wolff, mulher, não sei se conhecem, do Toto Wolff, não sei se já ouviram falar desse nome. É um ator muito famoso da série Drive to Survive. Sim, principescamente pago. É, exatamente. Ela que, só a título de curiosidade, partilha de nascença o apelido Stoddart, pode para muita gente remeter a Paul Stoddart, o lendário e mítico dono da equipa, agora V-Carb, abreviamos, dono da equipa Minardi, que tanta saudade deixou, mas não, ela não é irmã, não é filha, não é mãe do Paul Stoddart, era só Suzy Stoddart e depois casou-se com o Toto Wolff e ficou Suzy Wolff. Pronto, com 2 Fs. Como se fosse lobos com 2 Bs. Não seria lobo com 2 S, já que é no... Mas assim fica lobos. Lobos não, lobos, não sei. Ela que também teve uma carreira antes de chegar à Fórmula 1. À Fórmula 1, salve seja, porque ela nunca chega realmente à Fórmula 1. Ela... A carreira dela na Fórmula 1 são como piloto de testes e piloto de desenvolvimentos e a nível do campeonato propriamente dito, 2 treinos em 2014 pela Williams e 2 treinos pela Williams também em 2015, no Grande Prémio do Reino Unido e da Alemanha em 2014 e de Espanha e Reino Unido em 2015. Ela fez nos 4 casos o FP1, ou seja, foi a passagem dela pela Fórmula 1 mesmo propriamente dentro das pistas, mas efetivamente ela acabou por ter uma carreira antes disso no DTM, Campeonato Alemão de Turismos, teve uma passagem fugaz pela Fórmula 3 britânica, no campeonato que ainda hoje existe, se não me engano, tinha passado pela Fórmula Renault 2000, que era também um campeonato que existia, que era mais um dos percursos que havia antes desta uniformização que há agora, a Fórmula 1, 2, 3, as 4, a Fórmula Freca. Havia muitas maneiras de chegar à Fórmula 1, ela também esteve na Fórmula Renault 2000, por exemplo, o Tiago Monteiro também foi campeão, salvo erro, ou vice-campeão da Fórmula Nissan, e depois foi para a América e veio para a Fórmula 1. Esteve no IndyCar, hoje em dia isso é quase impossível. Fala-se do Alex Palou, por exemplo, mas lá está, é aquele vai e vem que nunca se sabe se um dia vai acontecer. Mas voltando à Suzy Wolff, sim, ela teve uma carreira, digamos, até com bastante competitividade, só que acabou por nunca concretizar a presença na Fórmula 1 efetivamente, sendo número 2 ou número 1 de uma equipe. Ela chegou a participar também numa coisa muito engraçada que havia, organizada pela Red Bull, que era o Race of Champions, que era um evento da Red Bull que juntava dentro do universo Red Bull os seus pilotos de NASCAR, de IndyCar, de WRC,
de Fórmula 1. O nosso Filipe Albuquerque, chegou a ser o campeão do Race of Champions, batendo na final, e era uma competição ao estilo do futebol, fase de grupos, oitavos, quartos, meias, final, Sebastian Vettel. Por isso, deu trabalho. E a Suzy Wolff fez parte, pelo menos, de uma das edições em 2013, duas, 13 e 14, sempre pela Team United Kingdom, depois aquilo era dividido em países. E depois de acabar a sua carreira como piloto, dedicou-se ao dirigismo desportivo, Fórmula E, foi a time principal de algumas equipas da Fórmula E, sendo que até 2021, salvo erro, ela foi da Mercedes. Ou seja, Toto Wolff, time principal da Mercedes na Fórmula 1, Suzy Wolff, time principal da Mercedes na Fórmula E, até 2022. E a partir daí depois é que ela passa para a F1 Academy, que já vai na sua segunda temporada. F1 Academy, essa que, olhando para quem está atualmente na grelha, quem parece aspirar mais a um dia poder ir para a F1 seria a Doriane Pine. Doriane Pine, que infelizmente esteve envolvida numa grande maré de azar este fim de semana, não é, Miguel? O que é que tu achaste? É mais cómico do que trágico. É caricato, e ao mesmo tempo um bocado triste, a parte da forma como decidiram castigar. Pronto. Uma pessoa faz voltas a mais, já não se pode fazer uma voltinha a mais. A rapariga já estava a adiantar serviço. É isso? Volta e meia, é que não foi uma volta e meia. Só porque acaba a corrida só volta e meia depois é penalizada. Não sei. Eu acho que são os haters. Mas sim, concordo contigo. Acho que a Doriane ainda só correram 2 corridas. Ela foi penalizada, não ganhou a segunda, mas no campo, digamos assim, no asfalto, ganhou a segunda. Ainda só há 2 corridas, mas parece-me que vai ser entre ela e a Abby Pulling. E mesmo assim a Abby Pulling vai ficar pelo caminho. A Doriane traz estaleca de outros campeonatos onde efetivamente há mais mulheres, por exemplo no Campeonato do Mundo de Resistência, o WEC. Ela corre numa equipa só de mulheres, e essa é uma crítica que se pode fazer à Fórmula 1, que é porque é que não metem as mulheres no meio do desporto. Isso acontece no WEC. A equipa de antes GT, agora GT3, a equipa Iron Lynx criou por altura do início de antes do Covid 18, 19, uma equipa só de mulheres, é o Carro Rosa, o 68, se não me engano, e não é Iron Lynx, é as Iron Dames. Atualmente são 4 mulheres. No WEC normalmente só podem correr 3 pilotos por carro. Ela faz parte de um quarteto com a Rachel Fry, a Rachel Fry, a Michelle Gatling e a Sarah Bovy. Elas que também correm não só no Campeonato do Mundo de Resistência, no Campeonato Europeu de Resistência. Por exemplo, as Iron Dames ganham as 6 horas de Portimão no ano passado. Foi a primeira vitória de mulheres e de um carro só de mulheres no European Le Mans Series. Já fizeram 24 horas de Le Mans com grandes prestações, e acho que é um bom argumento quando se critica porque é que existe a F1 Academy, que eu defendo. Se elas não entram com os homens, ao menos que entrem de alguma maneira para se ver. Tu mencionaste o carro cor-de-rosa. Eu diria que a Doriane não quer conduzir, não teria interesse nenhum em conduzir o carro cor-de-rosa que nós temos atualmente na Fórmula 1. É verdade. Ela se calhar não, até porque ela é piloto apoiada pela Mercedes. Sim, mas mesmo no doce, ela tem muito mais ritmo. Ela tem muito mais ritmo que a Alpine. E se calhar a concorrente dela também não quer, porque a Abby Pulling é da Alpine. Por isso, pronto, se calhar hoje em dia ninguém quer um Alpine. Não, acho que não. Mas pronto, sim, são bons exemplos de que, ainda por cima a Doriane é nova, tem 20 anos, feitos este ano já. Ela tem muito ritmo e já ganhou este ano. Salvo erro, foi a primeira vez que entrou em corridas de carros de Fórmula, em monolugares. E ela já competiu este ano na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos. São 8 corridas, ou 6 se não me engano, já entrou.
conseguiu pontos, conseguiu um pódio, salvo erro, por isso se calhar está, não digo na pole position, mas deve estar ali muito bem posicionada para nos próximos anos chegar à Fórmula 1, se quiser, porque ela até pode entender que não gosta e Sim. gosta mais da resistência. A resistência, para quem não conhece, é um mundo à parte, que também tem protótipos, mas são coisas diferentes. Não, mas que seja como tu estás a dizer, que é, ao menos se não for para a Fórmula 1, que seja por decisão dela e não por ser uma modalidade que está tão cheia de homens. Se calhar Sim. olhas para a nossa grelha de 20 e há ali alguns que já não há demasiado tempo. Se calhar podiam começar a dar lugar a um sanguezinho mais novo. Sabes que, não falando de pilotos, há uma coisa que gerou muita aclamação na altura, menos pelo lado das mulheres que lá estavam, que foi quando a Fórmula 1 acabou com as Grid Girls. Havia aquelas senhoras vestidas de licra, ou de pele, ou o que era, com o chapéuzinho em cima dos pilotos. E quando a Fórmula 1 resolveu acabar porque há machismo, as próprias vieram-se manifestar contra, porque não era machismo, era uma das maneiras das mulheres entrarem na Fórmula 1, e isso acontece no MotoGP. O MotoGP desprezou de alta a questão, continua a dar presença às Grid Girls. Podem dizer que é machismo, sim, mas hoje, à conta das Grid Girls, há se calhar mais de uma centena de mulheres no paddock do MotoGP, à conta de terem começado como Grid Girls, depois entram para as relações públicas, ou acham piada e formam-se em coisas e entram para as equipas. Ou seja, foi uma porta para muita mulher dentro do MotoGP, e a Fórmula 1 preferiu fechar essa porta em vez de perceber que era uma porta. É quando entras também no politicamente correto e começas Sim. a avaliar situações se calhar da forma errada e a pôr uma conotação negativa quando até tinha uma... Pronto, até e depois tinha é uma questão de olhar. positivo. É uma questão de olhar, porque em Moto2 e em Moto3, quando corria a Maria Herrera, por exemplo, o ano passado em Moto3, ela tinha um grid boy. Ou seja, não tinha uma grid girl, por isso aí já podes dizer, não há machismo. Aí tem um sexo oposto. Assim, então ainda é melhor, porque tens a igualdade, não é? Porque se houvesse só Exatamente. mulheres e depois tens uma mulher a correr, não lhe dão um homem. Pois, a Maria Herrera não, a Ana Uma Carrasco. mulher, se fosse a opção dela, também podia ter uma... Sim, exatamente. A gente aqui não discrimina ninguém. Mas pronto, além da Doriane, aqui nem é tanto pela posição na grelha, porque tu falaste de quem é rival, pelo menos atualmente, a Doriane, mas temos a situação da Bianca, que há imensas conversas que a McLaren está a investir imenso nela. Ora, Sim. Tu não investes dinheiro numa pessoa se não for porque tens planos futuros para Sim, ela. e até porque o dinheiro na Fórmula 1 é caro. Exato, de portanto investir. tudo indica que, com base nos valores que não são baixinhos, o Sim. plano deles, o objetivo seja tentar fazê-la chegar à Fórmula 1. Não sei em que altura, porque neste momento também não a estou a ver ocupar o lugar de nenhum dos que representa atualmente a McLaren. Até porque, salvo erro, ela já é piloto de teste e desenvolvimento, ou seja, já tem Sim, um papel no carro. É isso. Pode não Portanto, ter em pista em competição, mas já tem um papel no carro. Ou seja, as mulheres que estão a chegar lá não estão já depois a correr em pista, mas estão a correr de outras maneiras, e os carros já começam a ter mão das mulheres. Por exemplo, na Williams já tem mão da Jamie Chadwick, na Aston Martin também já tem mão da Jessica Hawkins. Curiosamente, estas duas correram com Abby Pulling na extinta W Series. Ou seja, as mulheres já não estão a chegar depois ao fim da cadeia, mas se conseguirem fazer companhia à Sofia Flores na Fórmula 3 já é qualquer coisa. E tu tinhas aí outra mulher que falaste, em off, campeã 3 vezes no WEC. A Jamie Chadwick. Não foi na no W WEC, Series, foi na W Series, Jamie Chadwick. É verdade. Também, pronto, essa não está na Fórmula 1, mas é outro nome que... Não, mas está no campeonato IndyCar na América. Isto até está, em comparação, é como se estivesse na Fórmula 2. A Jamie Chadwick ganhou a W Series em 2022 e em 2023 foi convidada a ir para o Indy Next, que é o step abaixo do campeonato IndyCar,
Até acho que está pela Andretti, se não me engano. A Andretti que já deu tanto de falar nos últimos meses na Fórmula 1. E sim, fez um campeonato inteiro de corridas e não se safou nada mal. Acho que está no top 15 e entre quase 26 pilotos, 28. Acho que é uma boa prestação, até para ser o primeiro ano. E a Indy tem muitas especificidades para quem vem habituada de fórmulas e tudo mais, por isso também está a conseguir montar uma carreira. E agora, antes de passarmos à pessoa central, à mulher central deste episódio, A cereja no topo do bolo. Exato, vamos aqui à box para chamar a atenção de quem nos está a ouvir. Ainda não deste like, já vai nesta fase do vídeo, ainda não deste like, então está na hora de dar. Carregas aí no botãozinho em baixo, não custa mesmo nada. Subscreves o canal se ainda não fizeste. Depois de veres este vídeo até ao fim, também nos podes ir seguir no Twitter. Não abandones agora o vídeo, isso é... Não. Parem sossegados, uma coisa de cada vez. E comenta também aqui em baixo, fala connosco, nós respondemos a tudo, não há... Podemos responder tortos, se vocês disserem disparados, mas a gente responde. É isso, respondemos a toda a gente. Todos. E agora vamos então à nossa cereja. No topo do bolho. Lombardi, a única que pontuou na história da Fórmula 1. Curiosamente também está associada a outro facto interessante na Fórmula 1, que é quem usou o número mais alto na história da Fórmula 1. Ela chegou a correr com o número 208. Sim, não foi esse o número que ela estava a usar quando pontuou, nessa corrida estava a usar o número 10. Mas sim, para além de ser a única mulher que pontuou, também é quem usou o número mais alto na história da Fórmula 1. Num tempo em que se podia usar números um bocado esdrúxulos na Fórmula 1. Exato. Isso também já aconteceu nas motas e ainda bem que acabou, que são daqui a pouco era 314. Porque eu gosto muito de pi. 314. E a Lombardi fez meio ponto numa corrida que infelizmente, apesar de ter contribuído para a história das mulheres na Fórmula 1, foi uma corrida trágica. Foi o GP de Espanha de 1905 e é disso que vamos agora 75. falar 1975, exato. Maravilhoso, só tinha que dizer um número bem e consegui. Espalhaste ao comprido. Exato, olha, é assim. Foi o 21º, salvo erro, Grande Prémio de Espanha, foi o de 1975, num circuito que já não se usa, mas que te pode dizer muito a ti, enquanto fã culé, porque era o circuito citadino de Montjuic e parte do traçado passava no atual estádio Olímpico, onde jogou Barcelona, passava numa das avenidas, a Avenida de Estadi, uma coisa assim. Vamos deixar a pronúncia catalã para quem sabe. Vamos fingir que falamos muito bem. Eram 3.791 metros, sendo que só se correram 4 corridas lá neste circuito. Esta, curiosamente, ou não, foi a última. E foi também a 4ª prova daquele campeonato de 1975. 14 corridas, 10 a menos que este ano. Se correr tudo como forma a Liberty espera, vamos ter 24, não é? Portanto, pois. O aumento nos últimos anos. Pois, e foi um grande prémio que já começou mal, porque os pilotos não tinham muita vontade de correr, havia muita coisa mal. Havia problemas associados às barreiras. Sim, havia imagens de muitos raios desaparafusados e fora de sítio. E tendo em conta que já tinha havido um piloto a morrer 2 anos antes, né? Em 1973, se não me engano, houve um piloto que morreu por causa de problemas semelhantes nos raios, nas barreiras. Sim. É normal que os pilotos se sintam... tivessem assim. Exato, preocupados com a segurança deles, porque por mais que tenham gosto em correr, também precisam de se sentir seguros. Exatamente, eu estive a ler, os mecânicos da equipa Tyrrell, que era uma equipa que havia na altura, disponibilizaram-se para ir reparar vedações e rails, para se ver ao ponto em que se estava a chegar naquela corrida. Estava tão mal o estado do circuito que os mecânicos da Tyrrell disseram: não, então a gente oferece para ir ajudar a meter isso tudo no sítio.
Quem não gostou foi o Fittipaldi, que foi o Emerson Fittipaldi, que nem começou. Fez 3 voltas na qualificação Pois, e não apareceu na corrida. Voltou para o Brasil. Marcou a posição dele, acho que... Sim. E a verdade é que havia mais pilotos que queriam fazer o mesmo, mas acho que chegaram a ser ameaçados pela organização para participar no Grande Prémio. Portanto, o Emerson Fittipaldi foi o único que levou realmente isto até ao fim. Não sei se depois não foi o colega dele que, por solidariedade, a meio da corrida lá se retirou. Estava a tentar ver... Não estou a encontrar agora. Não, o Jochen Mass ganhou a corrida. Pois, então foi... Eu tinha a ideia de ter visto que alguém só se foi o Wilson Fittipaldi. Tu tens o Emerson e tens o Wilson. O irmão, se não me engano. Pois, tens aqui que ele desistiu. Sim, o Arthur Merzario e o Wilson Fittipaldi desistiram. Portanto, deve ter sido o irmão, exato, que desistiu em solidariedade. Sim. ¿Qué dificultades tienen ustedes con el circuito? No, nosotros no tenemos nenhuma dificuldade com o circuito. É que simplesmente o circuito não corresponde às especificações da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo. Todos os guarda-reios estão mal instalados, mal colocados, e a FIA concordou agora que não podemos fazer treinamentos. E se a organização para amanhã colocar a especificação como está no livro da FIA, no regulamento internacional da FIA, podemos treinar, senão não podemos treinar. Niki Lauda começou em primeiro porque a corrida arrancaram os dois Ferraris e iam liderar, mas Exatamente. Niki Lauda teve uma colisão na primeira volta, não completa uma volta sequer. Portanto, fica pelo caminho. Foi uma corrida cheia de retiradas, colisões, problemas de motor, acidentes, problemas no sistema de combustível, suspensões. O Mário Andretti foi na suspensão, acho que no acidente que teve, pronto, quando houve aquela colisão, foram uma data deles, ele conseguiu ainda... Tivemos aqui uma data deles, exato. Ou seja, até à volta 7 já tinhas perdido 9 pilotos. E são tudo pilotos não, do total de pilotos que desistiram dessa prova, em 26 acabaram 8. Dos que não acabaram tens nomes como o Clay Regazzoni, o Carlos Pace, que dá nome ao Autódromo Internacional de Interlagos, o Mário Andretti, o James Hunt, o Scheckter, que foram os 2 campeões, o Alan Jones, os Fittipaldis, o Lauda. Ou seja, grandes nomes que ficaram pelo caminho nesta corrida. Sim. Não teve um fim trágico, mas nem foi um fim, porque depois do acidente trágico ainda decorreram mais de 3, 4 voltas. Sim, 4 voltas. Há quem diga que foi por problemas de comunicação, o que é que foi? Sim, a partir do momento que morrem ali pessoas, continuar ainda mais 4 voltas é um bocado surreal. Para dar contexto à malta, o que se passou foi que o Rolf Stommelen, um alemão que conduzia pela Hill, teve um acidente em pista e o carro foi projetado e foi parar a uma zona de espectadores. 4 pessoas morreram. Obviamente que a corrida tinha que ter acabado logo. Sim, se procurarem imagens também dá para perceber bem, obviamente que a segurança à volta da pista não é a mesma que é hoje em dia. Levam os rails que temos na nossa estrada e pessoas ali à volta, encostadas ao rail, a olhar. Portanto, basta um carro passar ali, ir contra aquilo, passar por cima daquilo e vai aterrar em cima de pessoas. Ou seja, a segurança realmente não era a mesma. Os anos 70 tinham muita graça. Se tu fores ver corridas de motociclismo da altura, os limites de pista eram marcados com fardos de palha. Excelente, amortecedor. Sim, mas pronto. E com isso, então a nossa Lombardi conseguiu o meio ponto, porque a corrida nem 60% foi concluída, não é? Sim, e fez-se o que nunca se tinha feito na Fórmula 1, os regulamentos na altura já permitiam. Fez-se o que nunca foi feito, não parafraseando qualquer tipo de campanha política não somos em vigor. processados por um cantor que há por aí, usar frases
dele. Mas a Fórmula 1 aplicou a regra que dizia que se cumpriu menos de X%, atribuem-se metade dos pontos a cada um dos pilotos. E foi assim que a Lela Lombardi conseguiu meio ponto. Eu ia fazer assim, mas neste caso é assim, meio ponto. E pronto, depois disso nunca mais pontuou. E podem dizer, tá bem, mas era melhor ir em último. Não ia em último. Ela acabou com 2 pilotos atrás dela. Um deles, Tony Bryce, da Williams, e John Watson, que ainda levou uma volta de avanço dela. E só por curiosidade, para quem diz que antigamente era bom, ao fim de 29 voltas, o Jochen Mass tinha mais 1 segundo para o Jackie Hicks e uma volta de avanço sobre o Carlos Reutemann, que era terceiro. E ela nem sequer fez as voltas todas, porque lá está, o vencedor fez 29 voltas, ela fez só 27, porque depois também teve problemas no carro dela, ou seja, ela também se teve que retirar, mas mesmo assim ficou com 2 atrás dela e ainda conseguiu pontuar. Não interessa, conseguiu. Ela foi a partida, foi dela para cima que se pontuou. Ela sim. meio e pronto. Meio, 1,5, 2, 3 e 4. Na altura não havia 10 pontos, era 9, 6, 4, 3, 2, 1. Só pontuavam 6, mais tarde viriam 8 e depois desde 2008, se não me engano, os 10 primeiros. Mas pronto, Lela Lombardi, que faleceu em 92 vítima de cancro. Mas ela também deixou um legado, fez outras coisas para além da Fórmula 1. Sim, ela estava muito ligada aos carros na vida dela, o que é engraçado porque, por exemplo, falámos há bocado da Vilota, que tem o pai e o irmão. Ela, por exemplo, era filha de um talhante, ou seja, não havia propriamente uma referência no desporto motorizado na família dela, mas simplesmente foi uma paixão que ela descobriu muito nova e decidiu persegui-la, mesmo com a mãe a tentar convencê-la a levar aquela vida que era suposto na altura as mulheres terem de casar, exato. Ela decidiu, não, isto que eu quero é outra coisa. Ela que eu estive a ver uma entrevista dela, ela descobriu que gostava porquê? Porque via os homens em brincadeiras de homens, salvo seja, eram termos da altura, a andar de moto. E ela começou a gostar de andar de moto também e depois daí para os carros foi gostando. É assim. E pronto, lá está, morreu em 92, como tu disseste, e mesmo assim estamos em 2024 e para as mulheres que estão na modalidade, ela é uma referência, lá está, acho que todas sonham poder inscrever o nome na história da forma que ela inscreveu, que lá está até agora a única mulher a pontuar, e pronto, é por isso que ela é tão especial nesta modalidade, e por isso não podíamos deixar de falar dela ao assinalar as mulheres. Só deixar nota que ela ainda faz um 7º lugar nesse mesmo ano, na Alemanha, nessa lenda viva de Alcatrão que é Nürburgring, Nordschleife, ou seja, todo o circuito de Nürburgring, que são 22 km. A Fórmula 1 quando lá ia só fazia 14, 15 voltas e ela acabou em 7º, ganhou o Carlos Reutemann, que se tinha retirado naquela corrida onde ela pontuou. Dessa corrida acabaram 10 e ela ficou em 7º, com mais 2 minutos e meio a 2 minutos e meio do 6 classificado Gilles Van Lennep. Mas sim, 2 minutos e meio não é uma volta de avanço? Não, porque a volta mais rápida da qualificação foi o 6,58. Por isso ela tecnicamente só levava um setor de avanço. É isso, porque é uma volta nas pistas que tens hoje em dia, mas aí, como tu mencionaste, é uma pista gigante que lá está, só 14, 15 voltas e estava o trabalho feito. Pois, só para dizer também que nessa corrida, até à volta 3, já tinham desistido 7 pessoas. Pronto, não me continuem a dizer que antigamente é que era.
pelo amor da santa. Não, até porque lá está, as questões de segurança e tudo é uma parte que pelo menos podemos ficar contentes da forma como a modalidade evolui. Sim, a fiabilidade e a proximidade entre os carros não tem absolutamente nada a ver, nem com o que era há 20 anos, muito mais há 40. Sem dúvida. Completar só que a Lela depois também correu noutras latitudes, correu na NASCAR, correu no DTM, correu as 24 horas de Le Mans, correu numa coisa que existia que já não existe, e para verem o que é o dinheiro que havia na altura, o campeonato inglês de Fórmula 1. Vou deixar assentar este. Inglês não, britânico. Havia dinheiro para um campeonato britânico de Fórmula 1. Era a rainha a pôr lá as fichas todas. Sim. E pronto. É teve uma vida cheia. E pronto. É também hoje uma inspiração para muita gente. Lela Lombardi, por exemplo, que é a grande inspiração do nome que já falámos, a Jamie Chadwick. Exatamente. E pronto. Olha, é com esta que nos despedimos. Ficamos com esta assim, olha. É um episódio dedicado às mulheres da modalidade, porque acho que também merecem ter a sua voz. É verdade. E no próximo episódio, cá vos esperamos com outro tema. É o 3, tem que ver o que é que a gente vai falar. A gente ainda não sabe. Bem, temos umas ideias e tal, mas... Também podem dar ideias nos comentários. Pois olha, ou ignoramos ou não é? Vocês nunca vão saber. Ou então, se querem comentarem. descobrir o que é que a gente vai falar, têm que vir ver. Porque isto é assim, a gente teremos que saber cativar a audiência. E comentem e gostem ou não gostem. O YouTube não faz destrinço. É isso. Acho Pronto. eu. Acho que não. Pronto. Até ao próximo episódio. E obrigada a quem viu até aqui. Bom fim de semana a quem for de fim de semana, para quem aos outros é uma boa semana. Pronto. E não se esqueçam, não há grande prémio este fim de semana. Por outro lado, sempre é um domingo em que não ouvimos o hino dos Países Baixos. E comecem a treinar o jet lag, porque a Austrália é muito cedo. É sim, senhor. Até ao próximo episódio.